todos. Hoje quero fazer mais um vídeo falando um pouco da Parashá de Tzav, que é a porção dessa semana. A Parashá de Tzav, ela se encontra em Levítico, capítulo 6 em diante. Tzav, é uma palavra judaica que significa ordena, ou ordem, ordena. Então, Hashem fala com Moshe e diz para Moshe ordenar a Arão e os filhos de Arão para que oferecesse ofertas de elevação segundo a lei. Então eu quero falar um pouquinho da parte moral, não da parte prática da Torá, que fala dos sacrifícios, mas da parte moral. Essa Parashá, essa porção, ela é importante porque ela vai nos instruir e nos ensinar que os preceitos da Torá, que os mandamentos de Deus, eles são leis e eles precisam ser cumpridos. Porque o Eterno disse assim para Moshe: ordena. Nós estamos ordenados por Deus a fazer e a cumprir a Torá. Essa ordem foi para Arão, para seus filhos, mas também para nós, que devemos cumprir os mandamentos de Deus. No capítulo 6, o verso 1 até o verso 6, eu quero ler, diz o seguinte: E falou o Eterno a Moshe dizendo: ordena Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta de elevação. A oferta de elevação ficará queimando sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar estará aceso nela. E vestirá o sacerdote a sua túnica de linho e calções de linho vestirá sobre sua carne, e separará a cinza que foi reduzida pelo fogo, a oferta da elevação que estava sobre o altar, e a porá junto ao altar. E despirá suas roupas e vestirá outras roupas, e tirará a cinza para fora do acampamento, a um lugar puro. E o fogo que está sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. E acenderá sobre ele o sacerdote lenha todas as manhãs, e porá em ordem sobre ele a oferta de elevação, e fará queimar sobre ele os sebos do sacrifício de paz. Fogo contínuo estará sobre o altar, não se apagará. Então a porção de hoje nos mostra, nos demonstra, que a lei da Torá ordenava, segundo a vontade divina, a vontade de Hashem, que eles oferecessem a Deus uma oferta de elevação, para que o Eterno aceitasse, como um sacrifício para se aproximar de Deus. A palavra olá, ou aliá, ou olê, representa subir, se aproximar de Hashem. Aqui no comentário da Torá diz que os nossos sábios, eles dizem o seguinte, que a palavra tzav significa ordem, ordena, ou ordem, que é sinônimo de pressa, de zelo e estímulo. Significa imediatamente e por todas as gerações. Veja bem, então sinônimo de pressa e zelo, o que significa? O que nós aprendemos aqui com esse comentário e com a Parashá dessa semana? Qual deve ser a nossa pressa em cumprir um preceito? Os sábios dizem assim: seja rápido em cumprir um preceito. Muitas vezes nós vimos o preceito na nossa frente, vimos como funciona, como está escrito, e às vezes a gente tenta achar uma forma de não fazer, achar uma forma de deixar de lado aquele preceito, ou às vezes também nós fazemos, como fala aqui no comentário, deixamos cair na rotina, vai passando um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, vai passando um ano, e os preceitos vão sendo deixados para trás, porque nós deixamos cair na rotina. E a rotina, ela deve ser quebrada, com o nosso estímulo, com a nossa vontade de cumprir a Torá. Aqui, no rodapé da Torá, diz que às vezes também pode ser por preguiça. Então, às vezes a gente tem aquela preguiça de fazer, de cumprir um mandamento, porque às vezes acha pouco importante, ou às vezes acha não necessário, Então a gente vai dando desculpas para dizer por Eterno que a gente não vai fazer, e não cumprir a ordem conforme essa Parashá fala. Existe uma passagem em Eclesiastes capítulo 10, o verso 18,
que diz que pela muita preguiça, veja bem, o texto fala assim, pela muita preguiça enfraquece-se o teto. Veja bem, pela muita preguiça enfraquece-se o teto. E pela frouxidão das mãos goteja a casa. O que significa isso? Pela muita preguiça enfraquece-se o teto. Então, às vezes a gente vai olhar um versículo como esse, a gente entende apenas literalmente, né? Está falando da casa, apenas da casa. Não. O profeta aqui, ele fala assim, da casa, mas também fala num sentido moral ou espiritual, né? Para que a gente possa entender. Então, pela muita preguiça enfraquece o teto. Veja bem, quando a gente tem preguiça de fazer, de cumprir um preceito da Torá, aquele teto, né, que está sobre nós, nos protegendo, ele pode cair. E aí nós vamos ficar ali, né, à mercê do tempo, à mercê das coisas que pode acontecer. Às vezes, quando a gente frouxa nossas mãos, como diz o profeta, né, quando a gente frouxa as mãos, na frouxidão das mãos goteja a casa. Então, às vezes a gente tem tanta preguiça e pouca vontade de fazer as coisas que acaba tendo goteira na casa, falando na parte material, né? Mas falando na parte espiritual, a gente afrouxa, a gente deixa aquilo andar de uma forma errada, né? E acaba entrando goteira, ou seja, entrando coisas na nossa vida que vai atrapalhar. Então, esse versículo pode ser levado na parte material, física ou também moral. Vamos cuidar para que a gente não tenha preguiça, né, de cumprir a Torá, preguiça de fazer a vontade do Eterno, né? O profeta Isaías, eu estava me lembrando aqui, o profeta Isaías, no capítulo 28, eu quero ler aqui um versículo, que ele diz assim, aqui no capítulo 28 de Isaías, fala para os bêbados, né, que haviam naquela época, as pessoas que eram soberbas, e os bêbados que haviam em Efraim, pessoas que bebiam, pessoas que se embriagavam e acabavam cometendo coisas impuras, né? Porque a embriaguez faz com que a pessoa procure coisas erradas e impuras para fazer. O profeta no capítulo 28 aqui, no verso 13, ele fala assim sobre essas pessoas, ele diz assim, assim pois a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Então veja bem, o profeta fala que as pessoas que cometem coisas erradas, para que serve o mandamento? O mandamento serve para que muitas vezes, para as pessoas que erram, né, que não andam de acordo com a Torá, ela seja um laço. Então o profeta fala aqui, voltam para trás, caem, se quebrantam e se enlaçam e sejam presos. Ou seja, as pessoas devem entender que os mandamentos, eles são assim, mandamentos mais mandamentos, né? Regras mais regras, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, o preceito da Torá deve ser guardado com muita precisão, né? A ordem que Deus deu para o povo de Israel é guardar os preceitos com precisão, com vontade, né? Com amor, com carinho. Existe uma passagem da Pirkei Avot, também quero compartilhar com todos aqui, está no capítulo 2 da Pirkei Avot, né? Estou usando o Sidur aqui, a Mishnah de número 17, também na página do Sidur 424, né? Então a Mishnah 17, Simeão diz o seguinte, Simeão, filho do precedente, né, dizia, cresci e passei os meus anos entre os sábios, e não encontrei nada melhor do que o silêncio. Estudar a lei divina não basta, é necessário praticá-la. E quem fala muito pode trazer o pecado. Veja bem, meditando aqui o ensinamento desse rabino, né, desse homem aqui, a gente vai entender o seguinte: ele passou e cresceu muitos anos no meio dos sábios. Foi bom isso. O que ele entendeu? Ele viu que não há nada melhor do que o silêncio, porque quando a gente vive no meio de pessoas mais sábias, né, pessoas que têm conhecimento da Torá, a gente deve ficar mais calado, né?
para aprender. Aí ele diz assim: estudar a lei divina não basta. Então, às vezes as pessoas estudam. Então, todo o Shabat nós estudamos aqui na sinagoga. Em outros lugares também, onde há uma sinagoga, também é estudado preceito. Então, estudar não basta. É importante? É. Mas segundo a visão dele, e também a minha visão que estou passando aqui, estudar não basta, né? Não basta estudar. Mas é necessário praticá-la, conforme ele disse aqui. Então, quando Deus disse para Moshe: ordena a Arão os seus filhos, isso é uma ordem de Deus para nós não só estudar, mas praticar também. Tirar a preguiça, né? Deixar a preguiça de lado, porque a preguiça muitas vezes nos prejudica. Aí ele diz também: quem fala muito pode trazer o pecado. Então veja bem, estudar a lei divina, praticar ela, não basta só estudar. E uma coisa que ele aprendeu, que é importante, que nós também podemos aprender e começar a praticar, é muitas vezes falar pouco, né? Fazer mais silêncio, não falar muitas palavras, porque às vezes a gente se condena quando a gente fala demais, né? E muitas vezes a gente não está cumprindo o preceito da Torá, que é a nossa obrigação, porque Deus disse que era para ordenar o povo de Israel, para ordenar os filhos de Arão, e essa ordem também pode ser entendida para nós também que servimos o Eterno. Espero que cada um de nós possamos, né, fazer a vontade do Eterno, não deixar cair na rotina, não entrar na rotina do dia a dia, mas olharmos para os preceitos da Torá com amor, não só estudar, mas também pôr em prática. Quando a gente lê, quando a gente percebe o que Deus quer de nós, que a gente não venha a ficar com a preguiça de fazer as coisas, mas que possamos fazer com amor. Eu tinha para falar. Desejo a todos uma boa semana. Shalom.